Vou falar sobre o crime de estupro e a sua investigação no âmbito do processo penal. Esse é um tema muito importante e atual, que gera muita discussão e reflexão sobre como garantir a justiça para as mulheres vítimas desse tipo de violência. Nesta narrativa, vou explorar os desafios enfrentados na obtenção de provas e na qualificação das vítimas, além de discutir o papel do Estado em proteger e amparar aqueles que sofrem com essa grave violação dos direitos humanos. Fique comigo nessa jornada de conhecimento e reflexão sobre um tema tão relevante para a nossa sociedade. Ainda sobre esse assunto tão importante, é fundamental destacar a questão da revitimização. Você sabe o que isso significa? Quero esclarecer isso para você e contextualizar o problema para que possa entender melhor. Então, dependendo da plataforma em que você está vendo este vídeo, ele possui legendas. Verifique aí, pois pode lhe ajudar a se concentrar melhor no conteúdo. Prepare-se para uma verdade chocante. De acordo com o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 66.348 vítimas de estupro e estupro de vulnerável em 2020 e 85% dessas vítimas eram mulheres e meninas. Esse número assustador é reflexo de um sistema patriarcal que permeia a cultura brasileira, naturalizando a violência sexual contra as mulheres. Me deixa lhe avisar desde já que parte dos autores que li e consultei sobre o tema vou deixar as referências no final do vídeo e na descrição, sendo que no primeiro link, nesta mesma descrição, estou indicando uma leitura fundamental sobre este tema. Confira. Olá, sou o professor Hércules Pimenta dos Santos, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Aqui eu compartilho dicas valiosas para a elaboração de projetos de escrita acadêmica e agora estou expandindo o meu conteúdo para incluir assuntos variados que interessam os estudos de nível superior. Eu acredito que aprender é uma jornada emocionante e estou animado para explorar esse mundo incrível junto com vocês. Então, se você está procurando uma fonte confiável e acessível de conhecimento sobre o ensino superior, você veio ao lugar certo. Por favor, me privilegie com a sua inscrição, curtida, compartilhamento deste vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Retomando o assunto, o patriarcado é um sistema social de dominação masculina sobre o gênero feminino, que perpetua relações opressivas contra as mulheres. Essa mentalidade antiquada naturaliza a ideia de que os homens são superiores e que as mulheres existem para servir e cuidar da prole. É uma ideia sem fundamento, mas que ainda é considerada como um modelo de sociedade. Esse pensamento reflete-se nas diversas formas de violência física, moral, psicológica, patrimonial e sexual contra as mulheres, reforçando a dominação masculina. O machismo enraizado na sociedade estrutura-se nas relações sociais, que compreendem a mulher como um ser sem direito. A mulher é sempre tratada como o outro, de forma diferente do homem. Sua liberdade e sexualidade estão sujeitas às regras impostas pela sociedade. Para se ter uma ideia, somente em 2009, com a Lei 12.015 de 2009, é que os crimes sexuais contra as mulheres passaram a ser considerados crimes contra a dignidade sexual. Antes disso, o Código Penal de 1940 tratava esses crimes como crimes contra os costumes, considerando a violência sexual contra mulheres um ataque à honra de seus pais ou maridos, desconsiderando a dignidade das próprias mulheres. A violência sexual é uma forma de reforçar a dominação masculina sobre o corpo feminino, como se ele pertencesse aos homens. Essa violência é uma vitimização primária, que começa no momento do crime, quando o agressor causa os primeiros danos à vítima. Infelizmente, muitas vezes as vítimas são revitimizadas, ou seja, são expostas a situações que as fazem sentir-se vulneráveis novamente. Muitas vítimas de estupro enfrentam um verdadeiro calvário ao buscar justiça, sendo submetidas a um processo que, em muitos casos, as revitimiza. Para verificar se realmente eu estava. E ele viu que eu estava, mas assim ele não... Aí foi na hora que ele me empurrou para ficar de quatro por trás. E eu ainda continuei relutando, fiquei toda dura, toda triste, travei minhas pernas. Aí ele ficava com um revólver correndo assim, na parte da minha coluna, para poder relaxar. Esse moço aí, ele arriou com tudo, minha calcinha, esse moço aí, o sangue escorrendo, esse moço, me solta, pelo amor de Deus, não faça isso não.
Eu lhe imploro, por misericórdia. A apuração minuciosa desses delitos deve ser levada em consideração pelos legisladores e juízes, garantindo que as vítimas sejam protegidas e tratadas com respeito e dignidade. É preciso tomar medidas urgentes para acabar com a cultura do estupro e garantir a segurança e os direitos das mulheres. Nós podemos fazer a diferença e criar uma sociedade mais justa e igualitária para todos. A revitimização é um crime que acontece dentro do próprio sistema de justiça, após a corajosa vítima de um delito sexual relatar o ocorrido às autoridades competentes. Imagine só, a vítima já está passando por um momento delicado e doloroso e ainda precisa lidar com questionamentos e descrença por parte dos agentes do Estado. É inadmissível que tais práticas ainda existam nos dias de hoje, mas infelizmente a realidade é enfrentada por muitas mulheres. O pior de tudo é que essas preconcepções são completamente absurdas e sem fundamento, como se a roupa usada pela mulher ou se ela tomou uma bebida alcoólica justificasse a violência sexual sofrida. O crime sexual já é traumático o suficiente para a vítima, e a revitimização só piora a situação, tornando-a ainda mais desconfortável em denunciar o crime. Isso é simplesmente inaceitável. O processo penal deveria ser um caminho que garante o respeito à dignidade humana, tanto do acusado quanto da vítima. No entanto, muitas vezes ele se torna a fonte de mais revitimização, perpetuando estereótipos machistas e patriarcais sobre as vítimas. É injusto e desumano que as mulheres tenham que enfrentar esse tipo de tratamento durante o processo. Durante a audiência, fica evidente como a vítima é culpabilizada e como a cultura patriarcal ainda está presente em muitas práticas jurídicas. A fala da vítima muitas vezes é ignorada e ela é forçada a justificar questões irrelevantes para o caso. É inacreditável como advogados de defesa usam a vida pessoal da vítima como forma de diminuir seu valor perante o juízo. É preciso mudar essa realidade. É crucial a elaboração de normas que garantam um tratamento digno às vítimas de crimes sexuais. O poder judiciário deve ser responsável pelos direitos das vítimas e não ser o autor da revitimização. Precisamos acabar com essa desigualdade de gênero e proporcionar equidade ao sistema judiciário. Vamos lutar por um futuro onde as mulheres sejam respeitadas e suas vozes sejam ouvidas. Os crimes contra a dignidade sexual são atos repugnantes que violam os princípios da liberdade sexual e da dignidade humana. Esses delitos envolvem atos como estupro, violação sexual mediante fraude, assédio sexual, exploração sexual e tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Mesmo com o advento da Lei 2015 de 2009, que incluiu os crimes contra a dignidade sexual no Código Penal, esses atos continuam a acontecer de forma clandestina na maioria dos casos, dificultando o acesso às provas e ao julgamento dos criminosos. O estupro, que é um crime dos mais violentos contra a dignidade sexual, já foi punido com a pena de morte em tempos antigos. No entanto, a legislação evoluiu e o Código Penal atual define o estupro como uma conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que se pratique outro ato libidinoso. Além disso, a lei também considera como crime a prática dessas condutas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos como salas de bate-papo da internet. A palavra da vítima é fundamental nos crimes contra a dignidade sexual. Afinal, a natureza dessas infrações indica que não podem ser praticadas à vista de outrem. No entanto, mesmo com a palavra da vítima, a punição dos criminosos nem sempre é fácil, já que muitos desses crimes ocorrem de forma clandestina. Apesar de todos os esforços para combater esses crimes, ainda há muito a ser feito. É importante que todos nós nos conscientizemos da gravidade dessas condutas e lutemos para que esses crimes sejam punidos de forma adequada. Afinal, crimes contra a dignidade sexual são atos abomináveis que ferem os princípios da liberdade sexual e da dignidade humana. Imagine-se diante de um cenário perturbador, um crime contra a dignidade sexual. Nesse contexto, a investigação e a acusação cabem ao Estado, que deve buscar provas robustas para sustentar a acusação. É nesse ponto que a tensão aumenta, pois a carga probatória cabe à acusação. Segundo Tourinho Filho, o exame de corpo de delito é essencial para comprovar os vestígios deixados pela violência sexual. Mas, e se não houver vestígios? É aí que entra a prova testemunhal, que pode ser escassa e levar a sentenças
injustas. A nova descrição típica ampliou a proteção a todas as pessoas, sem qualquer distinção, contra o crime de estupro. Agora, a vítima pode ser tanto homem quanto mulher, desde que ocorra a conjunção carnal ou ato de libidinagem. É um avanço importante na luta contra esse tipo de violência, mas ainda há muito a ser feito. Na análise complementar do fato, a vitimologia é essencial para cuidar das possíveis consequências sociais, como a revitimização e as vítimas provocadoras. É preciso cuidado, pois somente com a palavra da vítima é possível reconhecer um crime de estupro. Muitas mulheres, infelizmente, não denunciam o crime por medo de sofrerem prejuízos em diversas esferas da vida. Aqui entra o papel dos legisladores e juízes. A apuração minuciosa desses delitos deve ser levada em consideração para proteger as vítimas. Elas já passaram por um trauma e foram submetidas a exames médico-legais para comprovar o abuso e a violência sofridos. Não podem ser tornadas vítimas secundárias num processo de reconhecimento formal da violência que suportaram. É preciso que se forneça todo o apoio possível para que as mulheres, crianças e adolescentes se sintam à vontade para tratar o fato e estimulem as denúncias não declaradas. O Estado tem a obrigação de proteger essas vítimas. Antes de encerrar esta reflexão, gostaria de deixar 2 perguntas para você, caro espectador. Você já se sentiu vítima da revitimização? Ou conhece alguém que passou por essa situação? Como lidou ou ajudou a lidar com isso? Não precisa ser apenas sobre crimes contra a dignidade sexual. Outra questão é como podemos conscientizar mais as pessoas sobre a importância de evitar a revitimização e como podemos garantir que as vítimas sejam tratadas com respeito e dignidade. Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos construir uma sociedade mais justa e empática para todos. Confira na descrição abaixo o link para uma leitura importante sobre o assunto discutido neste vídeo. É um material para se aprofundar mais no tema. Espero que gostem e que essa leitura contribua para ampliar seus conhecimentos. Lembre-se que os autores que consultei estarão na descrição e no final deste vídeo em formato de referência. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você mais uma vez tenha gostado, aprendido algo novo ou renovado suas percepções sobre este assunto. Não se esqueça de deixar seus comentários e sugestões abaixo, pois isso me ajuda a produzir conteúdo ainda mais relevante e interessante para você. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agora, sugiro que você veja este vídeo que está aparecendo aí na sua tela, no qual fala do patriarcado e do machismo estrutural, refletindo como a sociedade brasileira é afetada. Clica nele, que eu te vejo lá em poucos segundos. Um grande abraço e até a próxima.